São 7h49. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. Temos aqui no estúdio da Folha FM a presença do secretário Dr. Abdo Neme e também dos jornalistas Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa. Voltamos então com a conversa aqui com o Dr. Abdo, falando aqui da sua alegria de poder entregar uma máquina, e perguntou se nós tivemos já alguma vez crise renal. Eu nunca tive, graças a Deus, mas já vi umas 2 ou 3 pessoas terem, e é assustador. É assustador. É horrível a dor. Porque a pessoa, eu vi na rua, a pessoa ela se curvou como se fosse uma posição fetal, de feto. Eu estava indo na ocasião para Santa Casa para ser socorrido lá. E minha esposa dirigindo, falei, abre a porta que eu vou correndo. Calma. Aí cheguei lá e encontrei um colega, doutor Arquimedes, deve lembrar disso. Por que você tem? Me deixa que eu me trato. Tem até explicar o que eu tinha. E ele me tratar, eu ia perder tempo. Tanta foi a dor. E aí eu fui fazer litotripsia, onde você extracorpórea, que você tem uma bombeia, a pedra, né? Que é muito mais agressiva, porque pode lesar outros órgãos. Essa que nós vamos entregar no HGG é o urolitotripsia laser. Através de um canal flexível, o laser vai na pedra e começa a bombardear a pedra, especificamente aquela pedra, né? E aí nós vamos resolver grandes problemas. Talvez nem todos, mas na sua maioria. Doutor Abdo, no bloco anterior, a gente estava conversando aqui, o senhor estava falando sobre a questão do atendimento ser mais, a palavra muito usada para atendimento mais humanizado, e o senhor falou também sobre a falta de médicos. Nós temos um cenário aí que pode ser ficar um pouco mais complicado, acredito eu, que é com relação à chegada do ponto biométrico nas unidades hospitalares. Como fazer esse equilíbrio, né? Como o senhor estava falando aqui, o salário de São João da Barra às vezes é um salário mais atraente, que são cidades menores, então tem essa possibilidade, com orçamento alto devido ao royalties do petróleo, então tem essa possibilidade de atrair médico com salário mais alto. E como fazer, porque meio que tradição, né? O médico meio que acumula plantão, um cobre o outro aqui e ali, e com ponto biométrico, como fazer para isso equacionar? Boa pergunta. Recebi agora um vídeo. Várias vezes eu tenho recebido do nosso grupo de trabalho no HGG. Doutor Dante, doutor Éder, doutor Chacar, Rafael Chacar, a nossa administradora. Nós estamos fazendo o possível para diminuir aquelas filas da Avenida Brasil, que encontram-se totalmente nos corredores, enfim, uma condição até insalubre. Hoje eu recebi um vídeo dele, o corredor vazio. Eu tenho recebido do Ferreira Machado o corredor vazio. Aí eu perguntei, qual é a mágica disso? A mágica é que as ambulâncias que vinham já com maca e jogavam o paciente lá e ia embora, nós proibimos isso. O paciente, a porta de entrada de um paciente é UBS. É UBS. É muito fácil botar na ambulância e mandar para o HGG. Tem que ser no UBS, estabilizado no UBS, depois, se for o caso, mandado para o hospital. Exatamente. Então, por isso que nós estamos trabalhando muito na teoria do distrito sanitário. Na Inglaterra também teve distritos, são 13 distritos sanitários, são 3 provincianos, um em Gales, outro na Irlanda. Então, o Reino Unido é assim, e aqui nós temos uma condição de fazer ali na região norte esse tipo de controle da população e da doença e a prevalência das doenças da região. Com isso, nós vamos fazer o quê? Diminuir o fluxo desses doentes para as unidades hospitalares. Unidade hospitalar geralmente é para emergência. Tratar emergência. Aquilo que você não tem como tratar nas UBS.
Então, Arnaldo, a gente entende que alguma coisa tem que ser feita. Aí você pergunta, ponto biométrico. Eu tinha falado com a Luísa aqui. Eu tenho muita preocupação com o ponto biométrico. Sabe por causa de quê? Porque tem colegas que têm uma vida toda arrumada durante 10, 20 anos, que estão lá dentro. E entram lá para trabalhar, operam bem, me dá resolutividade, resolve os problemas do hospital, e tem outros que ficam 24 horas, estou te dizendo, sentado, com telefone, WhatsApp, e não produz nada. Então nós temos que ter o ponto biométrico como referência, mas temos que ter também o bom senso. Porque, por exemplo, um colega que me faz isso, olha, companheiro, eu sei que você tem 3 órgãos ambulatórios, tem outras equipes aí, agora tem uma coisa, quantas cirurgias você pode fazer para mim fora do seu horário aqui no hospital onde você trabalha? Aí eu faço tanto. Ele está atendendo a minha demanda de horário também. Então, esse é meu ponto de vista. E vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos esperar. Só então que não pode ser algo quadrado, fechado. 6 horas, 6 horas. Eu acho que não. 6 horas, 6 horas. A porta entrou, tem que entrar 6 horas. Agora, até a saída dele, muitas coisas vão acontecer. Né? Eu vi o que os colegas estão fazendo lá no HGG, o que eles estão fazendo lá no Ferreira, tem me animado muito a ter essa conversa franca com eles. Agora, Abdo, o Macou teve aqui também, acho que tem aqui uma semana ou 2, Macou. Mais ou menos umas 3 semanas. Não, acho que tem 2 semanas, enfim, ele falou da coisa do plantão, quer dizer, esse plantão de 24 horas, que ele achava uma coisa, como médico mesmo, uma coisa meio desumana, quer dizer, que a pessoa não conseguiria manter o mesmo padrão de atendimento durante 24 horas, porque é óbvio, né? 24 horas você dorme 8, 16 passa acordado. Isso, o que você pensa disso, a possibilidade de se rever isso? Não, eu concordo com o Macou, do ponto de vista até de... A gente que é médico e trabalha 24 horas, realmente... Por isso que acho que ninguém mantém o mesmo nível de produtividade 24 horas. Mas, né? Por isso que tem outros lá que descansam determinadas horas e outros assumem o plantão. Isso sempre teve. Macou sabe disso. O problema é o seguinte, eu entendo isso, olha, no Ferreira Machado, o pessoal da enfermagem, técnico de enfermagem, tinha uma carga horária de 12/36. Né? Eu, quando fui diretor lá, botei a carga horária dela para 12/60. Porque eu entendo e via que muitas que estavam entrando no serviço estavam vindo de outro serviço. Nem em casa, o Armando. Nem em casa. É desumano, a pessoa tem família, a mulher gosta de fazer uma unha, gosta de descansar pelo menos em momentos que ela tem problemas fisiológicos dela. Então eu fiz essa lei contra todo mundo, botando para 12/60, que eu acho que até hoje é o que permanece. Eu entendo que o médico, teve até um colega na Câmara que propôs isso para diminuição dessa carga horária, foi o vereador Magal. Mas a dificuldade da gente conduzir isso é muito difícil, porque tem médicos que moram no Rio. Então, especialistas de qualidade, neuros, cirurgiões e outras, né, especialidades. Como ele vai vir dar um plantão, trabalhar 8 horas ou 12 horas, depois vai embora, volta no outro dia e com o mesmo salário? Essa que é a dificuldade. O que a gente puder fazer dentro desse ponto biométrico que eu falei, não sei se vocês entenderam, foi mais ou menos isso. A pessoa pode trabalhar lá X horas, mas vai prestar serviço à população aonde ele está operando para o hospital. Não, questão de horário e produtividade. A gente faz muito jornalismo também. Jornalismo a gente faz muito. O cara chega lá, pode ficar lá 5 horas brincando, trabalhando.
O cara pode chegar em 3 horas e fazer 3 matérias. Então, qualidade boa. Olha, é a mesma coisa. Uma produção excelente. Eu fiz uma lei junto com o Edson Batista há quantos anos atrás? Deve ter 8 anos atrás, 10 anos, criando o índice de resolutividade e qualidade para os hospitais. Um ranking. Aqueles hospitais que você tem um número de médicos especialistas graduados, que tem um índice de infecção menor, que tem um resultado cirúrgico melhor, e o doente entra com problema e 60% já está bom, está resolvido o seu problema, ele teria que ter uma classificação, como tem os hotéis, 1 estrela, 2, 3, que seria elencadas por membros do Conselho Municipal de Saúde, para que ele pudesse ter um acréscimo de 50%, 60% nos procedimentos. E que fim levou esse projeto? O governo federal, 5 anos depois, criou a humanização dos hospitais. Né? Os hospitais hoje recebem uma verba extra para humanizar o atendimento, para que eles possam dar um resultado melhor, mas não tem esse ranking. Não tem esse ranking. Essa distribuição conforme o resultado. Né? Porque senão você está pagando, é igualzinho uma pessoa entra. Vamos operar todo mundo. 50 operadas. Ó, ele vai receber 50 cirurgias. Não. Se você operou as pessoas, tem uma resolutividade excelente, você tem que ter um tratamento diferenciado daquele que não tem. Se você tem uma comida boa, você tem que ter um pagamento diferenciado daquele que não tem. Se os lençóis não estão rasgados, se o ambiente é confortável, ele não pode ganhar mesmo que o outro que não quer fazer esse tipo de intervenção. Porque a saúde é tudo isso. Não é só remédio e doença. É tudo que está em tudo. Doutor Ábido, queria que o senhor falasse um pouquinho da dificuldade de se separar nesse momento, ou as pessoas que podem, que têm poder de decisão, da medicina preventiva e da medicina curativa. Eu acho que no Brasil existe uma força muito maior no investimento na parte curativa. E a gente sabe da importância de se fazer uma prevenção. E essa prevenção não é só dentro dos hospitais e dos consultórios médicos. Problema de alimentação, problema de higiene, problema de saúde pública, problema de saneamento. Exatamente. Eu acho excelente a sua pergunta. Eu acho que a gente tem que ver a saúde, não é só doença e remédio. É tudo que está em volta. Se você tem uma água tratada, se você tem esgoto tratado, se você tem um povo educado para entender que o seu filho tem que ser vacinado, que tem gente que acha que vacina vai matar o seu filho, né? Você veja que o índice de vacinação tem reduzido muito, muito. E agora nós temos que intervir nas localidades. Por exemplo, nós vamos mandar, conversamos com o pastor da Igreja Universal, vai levar lá. Nós vamos vacinar lá dentro da igreja. Depois nós vamos fazer com ele em outra localidade. Com o padre Rifan, né? Já conversamos com a assessora dele, nós vamos tentar vacinar lá. Nós vamos fazer busca ativa. Isso é um detalhe. A outra coisa é o seguinte: como é que está o programa de estratégia de família, que é fundamental? Nós precisávamos ter 60 em Campos. Nós temos 25. Por quê? Um problema lá atrás, na justiça, né? Na época de outro prefeito, que fizeram aí bom, PSF. Não, com a Faculdade de Medicina, com a Cruz Vermelha, e houve um problema que gerou um inquérito. O governo Mocaibe, você está falando? Um inquérito do Ministério Público, que hoje nós só podemos abrir concurso público, né, com determinação do Ministério Público para atender as exigências, porque houve esse problema. Aí nós não conseguimos ter uma estratégia de família definida. Nós mandamos para Brasília agora. Quando eu fui a Porto Alegre, eu conheci lá
um dos chefes do gabinete do ministro Osmar Terra, que vai nos abrir um canal lá para a gente tentar resolver isso de forma definitiva. E nós temos uma coisa aqui, sabe, que é um problema sério, que é a responsabilidade fiscal. Eu não posso contratar mais médicos de uma estrutura que está aí, de mais de 70 postos de saúde, 60 programas, né, que aí inclui as prevenções, tabagismo, hanseníase, vários programas, saúde na escola, tudo isso. Esses programas todos, que a gente não pode abortá-los. Aí faz como? Qual é a matemática que resolve isso? Se eu tenho 2 mais 2 são 4. Né? Mas eu já cheguei a 5. Como é que eu faço? Olha só como é que o problema é complexo. Nós precisamos ter em Campos 60 estratégias de família. E resolver grandes problemas nossos. Sabe, Luiz? E a gente não tem como. Estou com uma pergunta aqui, a Sharon também deve estar querendo reproduzir, ele já curtiu ali, de um colega jornalista, Marco Antônio Moreira. Vou reproduzir a pergunta dele para você. Bom dia a todos. Por favor, pergunta ao Dr. Abbe sobre o concurso do CCZ, que está um grande imbróglio, ao mesmo tempo que Campos vive com um grande número de chikungunya. Pessoas prestaram o concurso e, sem qualquer justificativa, não foram divulgados os resultados finais desse concurso. Grato. Bom dia, Marcos. Essa questão é muito importante da CCZ, e eu tinha falado para a imprensa, escrita e falada, no dia que nós fizemos uma reunião e convidamos todos para fazer uma audiência, dizendo que nós íamos procurar o promotor Marcelo Lessa, porque junto ao concurso tinha um requisito, que era teste de aptidão física. Você tem que correr 1.400 metros. 1.400 metros. Eu já estava reprovado na primeira. Aí, isso reduziu muito para 100 pessoas só que foram... Você tem uma necessidade física, né? Classificados. Aí nós fomos, o doutor Marcelo Lessa foi de uma lucidez. Eu fui lá com o doutor Paes, devido à questão... Zé Paes. O Zé Paes. E chegamos lá, o doutor Marcelo Lessa, então, fez um acordo conosco, até que tinha uma pessoa que tinha perdido e queria, entrou na justiça, de que nós vamos retirar. Já foi batido o martelo, essa questão de aptidão física, né? Mas eu pedi ao doutor Marcelo Lessa, então faz o seguinte, doutor, coloque que nós vamos retirar, mas as pessoas, a cada 2 anos, serão reavaliadas para que ela também não fique desinteressada na saúde dela e fique inútil para fazer suas atividades. Isso foi acordado. O doutor Marcelo Lessa pediu que seja dentro de um mês, resolvido isso, e aí com isso nós vamos chamar quase 300 pessoas. Quando? E dentro de um mês, eu acho que dentro de mais 15 dias. Já foi acordado, nós precisamos disto, nós temos lá já o pessoal da FUNASA, né? E essas pessoas serão chamadas, devidamente chamadas, e se Deus quiser nós vamos poder atender, não toda, que nós temos 4.000 quilômetros, né? 4.000 quilômetros de faixa territorial. Campos é um município do estado do Rio de Janeiro, né? E nós vamos, mas a maior guarda de endemia que a gente tem é você em casa. Ah, sim. 80% do mosquito está dentro da sua casa. Água parada, né? Entre outros, né? Entre outras situações de lixo, mato, tudo isso. Então, eu queria pedir que vocês nos ajudem, porque o guarda de endemia vai fazer uma parte, 20%, mas 80% é você que tem que fazer. Acredite nisso. Bom, são 8h09. Faremos um pequeno intervalo, voltamos já com nossa conversa com o doutor Abbe do Neme. E Folha no Ar, primeira edição, tem um oferecimento de Nova Canabrava,
Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Todas as terças ao meio-dia.